Glória a Deus. A paz do Senhor seja com todos vós. Amém? Amém. Livro de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 3. Glória a Deus. Vou fazer um negocinho aqui para vocês guardar no coração de vocês. Aqui está o nome de Jesus, ou as iniciais do nome de Jesus, certo? Amém? Amém. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então no primeiro J, está lá em João 1:1, Jesus é verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus é Deus. Então o J aqui você pode pôr Jeová, que ele fala, eu e Pai somos um. Não é? Se Jesus é Deus, ele também ele é eterno. Ele não tem início, nem tem fim. Ele sempre existiu. O pastor que pregou na quinta-feira, né? Ele falou, Deus não existe, Jesus não existe, realmente não existe. Ele é, existe a quem foi criado, né? Ele fala, Abraão, né? Abraão, antes que ele existisse, eu sou Deus. Então Jesus sempre existiu. Então você pode pegar João 1 também para esse versículo. Ele é eterno, ele é Jeová. Senhor, o S seria Senhor. Eu sou o Senhor, e fora de mim Não há Salvador. Isaías 43, 11. Aqui é João 1. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então Jesus, ele é Jeová, ele é eterno, ele é Senhor. Esse Jesus Senhor significa que é aquele que manda, aquele que determina, é aquele que diz não. A gente está muito acostumado com o Jesus de baixo. O de baixo é o Jesus Salvador, que também está aqui em Isaías 43 hoje. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha vida. Então Jesus é o Salvador, o único. E aqui é único. Por que único? Porque em Hebreus 7, 25, é a única pessoa que está sentada do lado de Deus intercedendo por nós. Então, Jesus é Deus? Sim. Ele é eterno? Sim. Ele é Senhor? Sim. Ele é único? Com certeza. E ele é Salvador. Amém? Amém. Só para aprendizado para vocês. E aprimorando o conhecimento da palavra. Vamos lá, Romanos capítulo 3, antes da gente entrar, a gente vai falar o final do 2. Porque se você analisou, é uma consequência, é uma continuação. Então ele diz aqui no 2:29, mas é judeu que é no interior e a circuncisão aqui é do coração. Então Paulo estava falando que o judeu não é aquele que se circuncida e não é aquele que nasceu simplesmente em Israel, mas aquele que é do coração. Então, aquilo que eu afirmo para os irmãos, quando a gente nasce, a gente tem uma nacionalidade. Eu nasci no Brasil, eu sou brasileiro. Mas quando a gente nasce para Cristo, a gente adquire a segunda nacionalidade. Agora eu sou o Israel de Deus. Por isso que nós somos enxertados. Ou seja, nos tornamos Israel, mesmo sendo zambujeiro. Ou seja, sou brasileiro, mas enxertado na oliveira, eu sou o Israel. Então não é judeu o que é no interior, mas é judeu o que é, né? Mas é judeu, não é que eu falei não. É judeu no interior, não é simplesmente o exterior. Então Paulo vai falar no capítulo 3. Agora, irmãos, só uma consideração. As palavras de Paulo, as cartas de Paulo, alguns pontos são difíceis de entender. O próprio irmão Pedro, na sua carta, vai dizer que Paulo escreveu algumas coisas que são difíceis de interpretação. Então tem algumas coisas que nós vamos passar que são difíceis de entender. Eu vou tentar explicar de uma forma mais simples possível para que vocês entendam. Então, por exemplo, do 3 aqui, o capítulo 3 até o verso 8,
É meio complicadinho, mas eu vou explicar da forma mais simples. Então, peraí, se o judeu é o que é no coração, e se a circuncisão é de coração, é do interior, qual é a vantagem do povo judeu? Aqui ele está falando da nacionalidade. Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo responde, muita, em todas as maneiras. Por quê? Porque as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então Paulo está dizendo o seguinte, mesmo que a gente seja agora o Israel de Deus, o Israel que está lá, na terrinha lá, eles ainda são mais abençoados. Por quê? Porque eles são o povo escolhido, eles são o povo separado por Deus. Quando Deus chamou Abraão para fazer dele uma nação, Deus tratou diferenciado aquela nação e queria que eles fossem diferentes, para que fossem realmente um povo que fizesse a diferença na terra. Como eles não entenderam o plano da salvação, nós vamos chegar no capítulo 9, 10, 11, nós fomos enxertados. Só que nós somos Israel brasileiro, e eles são Israel israelita. Então há vantagem nisso? Com certeza, porque a palavra foi dirigida a Abraão: farei de ti uma nação. Não foi ninguém brasileiro. Então existe uma diferença? Com certeza existe. Há um agir diferente de Deus para com relação a ele? Sim, Senhor. Há um agir diferente de Deus. É só você ver as guerras dos 6 dias, a guerra não sei de quê. Jogam 2.000 mísseis em Israel, só cai 6. Israel joga 1 milhão, cai 1 milhão. Então até nisso é diferenciado. Por quê? Porque há uma promessa de Deus para com Abraão, Isaac e Israel. Amém? Então ele vem aqui. Pastor, pode falar. Pode falar. E aonde esse povo chega, eles prosperam. Aonde quer que chega. Aonde o judeu põe a mão, prospera. Vamos dar uns exemplos então. Silvio Santos. Judeu. Luciano Huck. Judeu. Antônio Emílio de Moraes. Judeu. Fala mais aí. Fugiu. Benjamin Strenburg, dono da CSE. Aonde eles põem a mão, realmente há uma diferença. Verdade, pastor Marcelo. Aí pastor Marcelo, isso que o senhor colocou agora aí, por que eles põem a mão, são abençoados? Paulo explica. Mas por quê? Se eles forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não. O que está escrito lá em 1 Timóteo 2,13? Apaga aqui para mim, meu irmão. Aqui, ó, aqui dentro. Senão eu vou ficar muito baixo aqui. O que Paulo diz em 1 Timóteo 2,13? Se formos infiéis, ele permanece? Porque não pode negar a si. O irmão Paulo, o presbítero Paulo, falou do... Agora eu não sei se foi o Paulo, peraí. Foi o Paulo ou foi o presbítero Ibs, agora me perdoe. Falou do meu nome na palma da mão de Jesus. Quem falou? Foi o presbítero Ibs, obrigado. Então o que acontece? Quando o profeta Isaías capítulo 45, verso 15 e 16 diz que na palma das minhas mãos te tem gravado, o que Jesus tem na palma das mãos dele? A marca dos pregos. E quando eu olho a cicatriz, eu lembro do quê? Do que causou a cicatriz. Então toda cicatriz em nosso corpo nos faz lembrar alguma coisa. Jesus lembra o quê? O teu nome está na palma das minhas mãos. Por isso que Jesus não pode nos esquecer, e por isso que Paulo vai escrever a Timóteo: se formos infiéis, ele permanece fiel. Ele é fiel. Isso aí não tem como, isso é a essência de Deus. Então Paulo vai dizer: de maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Agora ele diz no 5: se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Bem, esse versículo 5 até o 7, 8, ele tem uma complexidade, mas eu vou explicar para os irmãos de uma forma mais simples. Se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, ou seja, eu sou injusto, e por causa da minha injustiça Deus permanece justo, eu vou dizer o que? Que Deus é justo? Ele falou: não, de maneira nenhuma. Como julgará Deus o mundo se Deus fosse justo? Mas se pela mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque eu ainda sou julgado também como pecador? Ou seja, significa que eu posso pecar? Também não. Então tem que entender a palavra, irmãos, para a gente não falar besteira. Aí ele diz no outro: e por que não dizemos? E alguns dizem que nós dizemos. Olha só o que Paulo vai dizer. Eu vou ler na NVI. Porque não dizer como alguns caluniosamente afirmam que dissemos? Ou Paulo está dizendo assim: alguns caluniosamente dizem
que eu disse o que eu não disse. Então tem que entender a Bíblia, para vocês não pegar um texto fora do contexto e fazer dele pretexto. Alguns caluniosamente dizem, né? Façamos o mal para que nos venha o bem. Paulo está dizendo, eu nunca disse isso, eu nunca preguei isso, e eu nunca ensino isso. Mas alguns caluniosamente, calúnia, mentira, dizem que eu falei o que eu não falei. Aí Paulo diz, a condenação dos tais é justa. Então é o seguinte, por que Paulo vai explicar isso aí? Simples. Aonde o pecado abundou, superabundou, ó. Está em 2 Coríntios 8, abre para mim, pastor Marcelo, acha aí, se é 1, 2, 2 Coríntios 8, 1 ou 2. Aonde o pecado, eu acho que é 2 Coríntios 8. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Significa o quê? Que Deus tem as formas dele trabalhar. Aonde Satanás mais age, Deus também vai agir para mostrar a graça dele. Achou, pastor? 2 Coríntios 8. 8. Vê se é o versículo 2. É 8, 2? Obrigado. 2 Coríntios 8, 2. Pode falar bem. A graça. Pode falar. Obrigado. Gosto disso. Pastor, a gente fala, mas tem que bom conferir. A graça é o contrário. Vira a cadeira. Isso. Obrigado. A graça abundante. Aonde o pecado abundou, superabundou a. Então Paulo está dizendo o quê? Que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, mas não é o que eles disse aqui. Aqui ele disse o que as pessoas disseram que ele disse quando ele não disse. É complexo, não, pastor? Mas ele não é difícil de entender. Eu não disse. Vamos fazer males para que venha bens. E hoje isso está sendo pregado. Hoje abriram uma igreja para as pessoas que querem andar fora da palavra de Deus. E hoje a pregação nessa igreja é: eu posso fazer aquilo que eu quero, eu posso pecar, porque o meu pecado é o amor, e se eu amo, eu posso amar. Por quê? Porque a graça é que vai me salvar. Mas peraí, a Bíblia diz o quê? Nós estudamos Romanos 1. Deus não aprova nem homem com homem, nem mulher com mulher. Não, mas quando eu estou com ela, eu amo. E Jesus é amor, Deus é amor. Nós temos que amar. O pecado está acima do amor, certo? O amor está acima do pecado. Ficou complexo, né? Nenhum dos dois. A palavra de Deus está acima do pecado. A palavra de Deus está acima do amor. A palavra de Deus está acima de qualquer coisa. Então, se eu devo amar, posso amar? Devo. Amar o próximo, meu inimigo, a Deus, o meu irmão. Mas eu posso amar aquilo que não deve ser amado? Não. Porque se o meu amor é pecado, eu não posso dizer, não, eu amo, mas você salvo pela graça. Não. A condenação desses é justa. Então não existe argumento para viver a palavra de Deus se é o pecado. Mas diz, não, Paulo não diz nada disso. Ele diz aonde o pecado abundou, porque se você não parar para pensar, você fala assim, mas peraí, pastor, então aonde tem mais pecado é onde abunda mais a graça de Deus, então eu posso viver no pecado. A condenação sua é real. Está ali, ponto final. Porque você tem um pensamento ruim, você tem um repensamento para a maldade. O seu pensamento já é errado. Nós podemos errar? Podemos e erramos. Agora, errar premeditado é diferente. Não tem o pecado, não tem o juízo, o cara quando é julgado, não tem o crime doloso e o crime culposo. Um tem culpa, o outro não tem culpa. Por que nós fomos abençoados por Deus com a salvação e Satanás não teve chance mais? Porque de Satanás foi premeditado. Ele armou tudo aquela bagunça para arrancar o povo do céu. E o homem? Adão não premeditou nem Eva, simplesmente foram seduzidos ao erro. Então o castigo é diferente, o juízo é diferente. Por isso que sobre nós homens e mulheres houve um juízo diferente. Bem, vou dar uma chance, já que vocês erraram. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua. E Satanás não teve chance não, porque foi premeditado, foi maquiado, usurpou. Ele armou toda a bagunça. Aí
muda tudo. Porque, irmãos, você já parou para pensar? Irmãos, as coisas são muito complexas. Como que Satanás, que não era Satanás, era Lúcifer? Lúcifer é anjo de... Então o menino era bacana, né? Anjo de luz, Lúcifer. Ninguém vai pôr o nome desse no filho, né? Mas Lúcifer significa anjo de luz. Como que um menino que não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha nada, conseguiu pecar? Como? Você vê que o negócio é tão complicado, é tão complexo, que Satanás sendo puro, os anjos sendo puro, arcanjo puro, querubim puro, serafim puro, não havia maldade na mente nem no coração. Como que o pecado entrou? Complexo, né, pastor? Mas entrou. Já o Adão não, tadinho, era puro? Era. A Eva era puro? Era. Mas Satanás armou uma arapuca, não vigiou, caiu. Então o tratamento é diferente. Amém? Então esse pedacinho de Romanos 3, ele é meio complicado, mas eu deixei bem claro, tá? Aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, a salvação vai chegar em todos os cantos da terra. É igual o Afeganistão lá, Paquistão. Os cristãos estão lá, estão morrendo, mas está chegando. Estão sendo mortos, queimados, amarrados, julgados, não sei para onde, mas o evangelho está chegando. Por quê? Tem pecado? A graça também vai abundar. Mas para nós cristãos, não é da forma como se está escrito aqui. Entenda que Paulo diz: alguns dizem que eu falei, quando na verdade eu não falei. Vamos viver o pecado, que a graça nos alcança. Paulo diz: eu não falei, e a condenação de vocês é certa. Então toma cuidado com esse negócio de graça. A salvação é pela graça, mas não é tanto pela graça não. Não é tanto de graça não. Se fosse tanto de graça, a gente não sofria, não teria as aflições, perseguições, luta e por aí vai. A graça é que você não precisa fazer nada a não ser crer em Jesus. Agora, a graça não é totalmente grata, tem o peso da cruz. É pela graça, não é de graça. Isso, é isso aí, pastor. O preço. É, porque se fosse pela graça simplesmente, eu poderia viver no pecado e seria salvo pela graça. O ladrão da cruz, ele foi salvo pela graça. Por quê? Ele se arrependeu no último instante. Agora, ele não vai ter obras para receber o céu, galadão. Por quê? Não deu tempo. Mas a graça alcançou ele no finalzinho. Agora, eu vou viver o mal para que a morte venha? A graça não te alcançou. Ele não utilizou de barganha, né? Porque ele vou fazer a maldade, eu tenho que não, sim, muito bem. É barganha. Verdade. Na verdade ele simplesmente creu, né? Ele creu, porque se ele não cresce, tanto é que o da direita ou da esquerda lá não creu. Um creu, o outro não. Então quem creu foi abençoado, né? E a gente só sabe disso porque nós temos a palavra. Porque se não tivéssemos, o que nós diríamos? Que os dois entrou no... Então, irmão, aprenda uma coisa aqui. Nós não temos a autoridade para dizer que ninguém foi para o inferno. O irmão morreu lá, a macumbeira está queimando o inferno. Diga isso não, você não tem essa autoridade. Você não é juiz, você não sabe de nada. Nós diríamos que o ladrão da cruz foi para o inferno, que a gente não conhecia a palavra. Aí quando você conhece, você, opa, o cara foi salvo. Então o que você pode dizer quando se for pregar? Meu amigo, se você não se converter e não se posicionar conforme a palavra de Deus, a tua condenação é certa. Olha a diferença. Você vai morrer, vai queimar no inferno. Não. Se você não se converter e se posicionar conforme a palavra de Deus, a tua condenação é certa, porque assim diz a palavra. Lembra que eu disse aqui, nós vamos ser julgados pela palavra? O próprio Senhor Jesus que não vai julgar ninguém. Eu não julgo ninguém, mas a minha palavra vai julgar cada um de vocês. Amém? Bem, agora vem 9. Somos nós mais excelentes que o judeu? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto os judeus como o grego, quando ele fala grego aqui, pode ser nós, gentios, todos estão debaixo do pecado. O que é nós estarmos debaixo do pecado? Nós temos DNA de... E quando Adão pecou, Deus falou, não coma, porque se comer vai entrar Aí aqui no capítulo 5 ele vai dizer, por um homem veio o pecado, e pelo pecado veio a morte, e como a morte passou a todos os homens pecaram. Então ele diz aqui, nós estamos debaixo do pecado, não há um justo, nenhum sequer. Irmãos, por mais que nós tentemos ser justos, a gente peca.
a gente perca numa resposta que não devia ter dado, numa ira que não devia ter acontecido, a gente peca em algo que devia ter feito e não fez, né? Como Paulo disse aos Romanos, né? O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que não é para mim fazer, esse infeliz está sempre diante de mim. Então nós temos uma luta todos os dias. Nós temos uma luta todos os dias, uma batalha espiritual quando você, eu ia falar quando acorda, mas não é não, porque a gente está dormindo e está uma guerra dos infernos, tem demônio no seu sonho, você está lutando com o demônio, querendo clamar o sangue de Jesus, acorda suando, coração batendo. Então nós temos uma guerra espiritual durante todo o nosso tempo nessa guerra, porque nós estamos no terreno do inimigo. Então Paulo vai dizer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só. Na verdade, Paulo está citando o Salmo 14, isso aqui está no Salmo 14, a sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua falam mal, são peçonhas de ápice, a boca está cheia de maldição, são amargos, seus pés correm por mal, seus caminhos têm destruição, não conheceram o caminho de Deus, não há temor diante de Deus dos seus olhos. Ou seja, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, aqui, irmãos, Paulo vai dizer, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Como que eu sei o que é pecado? Pela lei. Quando diz não adulterarás, se eu adulterar e se não tivesse a lei, eu podia adulterar, não é pecado. Se disser não matarás, se eu mato, é pecado, porque tem a lei. Então a lei fez eu conhecer o pecado. Então Paulo vai deixar bem claro, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, quando você fala assim, pastor, eu obedeço a palavra de Deus todinha, direitinho, você não vai ser salvo por causa disso. Pastor, eu sou um homem fiel, honesto, reto, temente, eu devolvo o troco, eu pago as minhas contas, o que eu pego emprestado eu devolvo. Você não vai ser salvo por causa disso, isso é caráter. Você nasceu assim, ser mais semelhante de Deus. Você vai ser salvo pela graça. Mas a lei é necessária se cumprir? Sim. Só que quando Jesus diz que pelas obras da lei nenhuma carne será justificada, não adianta eu guardar o sábado. Jesus está matando o sábado aqui. Aquelas pessoas que idolatram o sábado, Jesus bateu no sábado, curou no sábado, falou que a pessoa tirava a jumenta no sábado do buraco, né? Se o seu carro furar pneu na estrada no sábado, você não vai fazer nada porque é sábado. Deus está falando, não é o sábado que te traz a salvação. E por final, Jesus diz, o sábado não foi criado para o homem, ou o homem não foi criado para o sábado? Como Jesus fala? O homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Então o sábado foi criado para quê? Descanso. A igreja hoje guarda o domingo, mas Deus fez um dia de descanso, porque esse corpo físico não aguenta, irmão. Trabalha 7 dias, mais 7, quando você vai parar? Estou descansando 2, eu não estou aguentando. Então ele vai falar o quê? Existe uma pessoa justa? Não. Todos pecaram, todos se extraviaram, sim. Então como que eu vou cumprir a lei se eu continuo sendo injusto? Como que eu vou cumprir a lei sendo pecador? Como eu posso ser o cumpridor da lei se não há o bem em mim? Como eu posso ser o cumpridor da lei se dentro de mim não há justiça, não há um justo sequer? Então entenda, você precisa simplesmente adorar a Deus, vir na casa de Deus, buscar a Deus, continuar servindo a Deus, vivendo com Deus a vida toda. Por quê? Porque não é pelas obras da lei. As pessoas confundem as coisas e pensam assim, o mandamento é 10, não é 10. 10 são os mandamentos, mas as leis, né, ou as ordenanças, ainda tem mais 623 para trás, e a gente não consegue cumprir, a gente não consegue. Para que foi feita a faixa de pedestre? O pastor Renato atravessa direto fora dela. Você acha que tem uma faixa de pedestre lá de 50 metros, eu vou nela, atravesso fora. Se eu estou errado, estou. Então já errei. Entendeu? Está lá, passa perto do hospital, não buzina, ele errou. Dá a faixa na pista lá, a faixa contínua, não ultrapassa. Foi embora. Errou. Então a gente erra para a gente ver que a gente não é perfeito. Por isso que a salvação é pela
Graça, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Aí eu fico vendo meus irmãos que idolatram o sábado, adventista do sétimo dia, sábado, é sábado, é sábado. Bem, agora eu vou fazer uma pergunta. Eles estão perdidos? Eles vão para o inferno? Acabei de falar, quem somos nós para dizer isso? Só que a Bíblia deixa claro, não resolve, não é pela lei. Então não adianta eu adorar o sábado, idolatrar o sábado. Pelo contrário, é graça, nós temos que entender a palavra de Deus, irmãos, para não fazermos as coisas erradas. Porque se fizermos as coisas erradas, o pecado continua sendo pecado, né? Se você falar assim, eu passei no sinal vermelho, não sabia que vermelho tinha que parar, está errado. Você não sabia, mas passou, está errado. Aí eu matei o cara lá, mas não sabia que ele podia matar, você matou, está errado. Se a pessoa fosse assim, dá um tapa na cara de mão, pode bater minha mão, pastor, não, então está tudo certo, não. Você bateu, vai lá, tem que consertar. Amém? Aí vem a justificação pela fé. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Qual é a justiça de Deus que se manifestou? Qual é? Jesus Cristo, no verso 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. E não há diferença mais de judeu, de grego, de brasileiro, de japonês. A justiça é pela fé em Jesus Cristo. Então eu sou salvo pela lei? Não. Eu sou salvo pela graça, que vem através da fé em Jesus Cristo. Lá em João 3,36, se não me falha a memória, está dizendo que quem crê nele será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, a justiça de Deus é agora crer em Jesus Cristo. Aí parece uma coisa louca, né? É só crer em Jesus que eu vou para o céu. Eu não sou justo, sim. Não há um justo, eu estou no meio. Ninguém que faça o bem, eu estou no meio. Todos pecaram, eu estou no meio. E eu para mim para o céu, é só crer em Jesus? Sim, simples. Precisa subir a igreja, os 500 degraus de joelho da igreja? Não há necessidade, graça. Não precisa fazer uma caminhada daqui lá não sei aonde a pé, para pagar um voto, não precisa. É graça, nada mais do que graça. Graça é a favor não merecido, você não merece, mas Deus te dá. Agora, para ser merecedor da graça, viva conforme a palavra de Deus, crendo em Jesus e vivendo conforme Jesus ensinou. Alguns irmãos também pecam, dizendo assim, eu creio em Jesus, eu vou para o céu. Também não, porque Satanás crê e foi expulso dele. Creio em Jesus, Satanás crê. Mas vamos lá para Lucas 8:21. Fala para Jesus, Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Ele fala, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e vivem a minha palavra. Ouvem e vivem ela. Por quê? Porque não tem o conhecimento e não põe em prática, o que adianta? Quando você aprendeu a dirigir um carro de olho aberto, né? Coloca a máscara, tira a máscara do nariz e põe nos olhos e sai dirigindo. E onde você vai parar? Por quê? Você quer fazer a coisa errada. Então o conhecimento é dirigir com os olhos abertos, né? Por isso que o tiozinho, quando está com os olhos passados, ele faz assim, aí derruba o motoqueiro, derruba dois. Por quê? De vista. Você tem que ter a visão daquilo que você está fazendo. A graça, você não precisa ver. Você só precisa crer que Jesus é o Senhor, é o Salvador, e viver conforme a palavra. Quando isso acontece, a graça te alcança. Aí, irmãos, eu fico vendo uns crentes que têm medo de morrer. Pelo amor de Deus, irmão. Não fica com medo de morrer, não. Porque a morte para nós é o passaporte para estar junto com Cristo. Tem crente que, estou falando do senhor não, tá pastor? Que eu já vi o senhor falando que quer ver mais 500 anos, mas pode ver. Amém, glória a Deus. Mas tem crente, pastor, que você fala e mostra com ele, dá até o sinal da cruz, né? Como diz o irmãozinho lá, né? Fala e mostra, ele fala assim, Nossa Senhora, aí você olha para ele e fala, não, Nossa Senhora da Assembleia de Deus. Tá certo. Então a gente não tem que ter medo da morte, pelo contrário. A morte nada mais é que o passaporte para nós. A morte é tão perdida, é tão derrotada, que Paulo vai dizer, onde está a morte do teu orgulhão? Ela é tão derrotada que a morte não consegue nos matar. Por quê? A gente não morre. A morte só coloca a gente no braço do papai do céu e diz que matou a gente. Aí a pessoa fala assim, fulano morreu, pastor João, não, ele não.
O Weber botou o dedo pro Senhor, mas vou pular essa parte. O pastor João morreu. Morreu nada, irmão. A morte pegou ele e colocou no braço de Deus, ele não morreu. Nenhuma pessoa morre, nem os simples morrem. Eles vão ter que voltar para julgamento, eles vão ser punidos e vão viver eternamente. Só que tem a vida eterna com Cristo e tem a vida eterna sem Cristo. Se fosse para matar, Deus podia acabar com Lúcifer, com os demônios, essa capetada, já arrebentar com todo mundo. Não, Deus não mata uma criatura sua. Só que Ele traz o juízo e a justiça. Então nem nós iremos morrer. A morte simplesmente, ela tira a gente dessa terra e coloca a gente na eternidade. Agora, tem a morte espiritual. Essa morte mata. Por quê? Uma vez lá, para todo sempre lá. Não tem como mais sair de lá. Essa realmente é a verdadeira morte. Amém? Então vamos lá. Então Jesus Cristo, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O que é destituído? Destituído da glória de Deus é separado. Lembra que quando Lázaro veio? Lázaro rico, não foi? Sim, não, mas não era isso que eu ia falar. Lembra de quando Adão e Eva foram criados, eles foram colocados no jardim do Éden. E diz a palavra de Deus que toda tardinha Deus descia e batia um papo com. Quando Adão foi expulso do paraíso, Deus bateu um papo com Adão? Acabou. Por quê? Foram destituídos da glória de Deus. Deus desceu algumas vezes, sim, chamado teofania, né? Deus em forma de homem, para falar com Abraão, para falar com Moisés. Muito bem, pastor, obrigado. Vamos lá, irmão. Desceu para falar com Jacó. Jacó foi sonho. Abraão foi pessoal. Moisés, pessoal. Né? Moisés foi em forma de fogo, em forma de nuvem, em forma de. Né? Moisés viu a Deus pelas costas. Elias sentiu a brisa, sentiu, né? Mas assim, Deus se manifestava com Adão. E quando o pecado entrou, nós fomos destituídos. Isso está lá no profeta Isaías, capítulo 59, verso 2. A mão do Senhor não está encoberta para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão. Ou separação entre nós e Deus. Então o pecado ele nos separa de Deus. Por isso que a pessoa quando peca, ela some na igreja. Por quê? Porque Deus se manifesta ali. Pastor, E ele tem medo de Deus se manifestar. Zacarias, quando recebeu a visita, foi uma visão. Ele viu. Zacarias, do pai do João Batista? Me deu um branco agora, tem que ir. Ele foi o anjo que desceu. Gabriel, muito bem. O Zacarias foi o contrário. O anjo desce até ele. Não foi Deus. Lá de Abraão foi Deus, chamado teofania. Agora não, agora foi Gabriel. Com Daniel foi Gabriel, depois desceu Miguel para guerrear. Né? Com Daniel que o Senhor, né? O próprio Jesus Cristo desceu para falar com Daniel. Sim, existia muitas formas de Deus se manifestar, né? Só que hoje não é mais dessa forma. Hoje Deus não se manifesta mais, Jesus não se manifesta mais, porque hoje é o Espírito Santo que habita aqui dentro. Então houve uma parte que Deus falava, houve uma parte que Jesus veio e ficou e falou, e Jesus falou, eu vou, mas descanse que eu mandarei e se eu não for, ele não. Então Deus sempre teve prazer em estar conosco. Olha o amor de Deus para com a nossa salvação. Ele sempre teve prazer em estar conosco. Uma hora foi Deus, um momento foi Deus, um momento foi Jesus, um momento é o Espírito Santo. Então essa destituição da glória de Deus, ela acaba quando eu convido o Espírito Santo a entrar no meu coração. Então se eu peco, o Espírito Santo sai. Se eu não peco, o Espírito Santo entra. E o Espírito Santo dentro de mim, eu tenho a tendência de não pecar. A não ser que eu não viva Gálatas, né? Onde você alimenta mais a carne e menos o espírito. Tinha uma luta de galo, o pessoal fala rinha, né? O cara cuidava dos galos, ele põe os galos para lutar. Aí ele falava assim, aposto 100zinho preto. Aí o cara, não, vermelho é bacana, vou botar no vermelho. E todo mundo. O cara ganhava. Na outra semana estava o galo lá pintado de vermelho, o outro com a cresta azul.
O Galo Azul, postava 100 conto, ganhava. Alguém muito esperto percebeu, mas esse cara, ele acerta todas. O que esse cara faz? Aí chegou nele em particular e falou aqui, o que você faz? O que acontece? Porque você não perde uma. Eu vou, não, o negócio é o seguinte, eu que cuido dos galos. Então quando está faltando uma semana para a luta do Galo Azul com o vermelho, eu soco a comida no azul e ponho o vermelho de jejum. Na hora da luta, quem comeu, tá? E quem não comeu, dá. A vida espiritual é a mesma coisa. Quem alimenta o espírito, tá? E quem não alimenta? Alimenta a carne, tá? Por isso que a pessoa desvia e fala, pastor, estou fraco, está fraco mesmo, porque você está alimentando a carne e não está alimentando o espírito. E quando isso acontece, você vai ser destituído da glória de Deus, porque o pecado entrou. Então nós podemos errar? Podemos, nós somos falhos, a Bíblia diz, não há um justo, então nós erramos. Todos pecaram, erramos. Agora, ficar destituído não. Irmãos, eu não tenho vergonha de uma pessoa que cai. A pessoa fala, pastor, eu caí. Você fala, irmão, não fica com vergonha não. Você está afim de se levantar? Sacode a poeira, bate a poeira, põe de pé e vamos embora. Feio não é cair, feio é ficar prostrado. Porque quem cai não se levanta, Jesus vem e ele fica. Agora quem cai, sacode a poeira e fala, pastor, eu errei, tem que passar para a disciplina, me põe. Deus, eu errei. Pastor, posso continuar frequentando? Pode, meu pastor. O senhor vai proibir alguém de entrar naquela coisa? O senhor vai proibir de exercer o ministério dele. Agora ele pode assistir todos os cultos, porque a igreja está aberta. Então eu, desviado, eu posso assistir todos os cultos? Posso. Eu vou estar alimentando meu espírito. Mas a minha correção é para que eu não erre mais. Mas a partir do momento que eu reconciliei com o meu pastor, mesmo estando debaixo da disciplina, e eu reconciliei com Deus, mesmo eu não tomando a ceia, mas eu já reconciliei, se Jesus vier, você sobe. Por quê? Você não está no pecado, você caiu. Mas falou, Oswaldo, o cara me chamou de magrela, deu um bicudo no pé da orelha dele. Pastor Renato, você vai ficar um mês de banco. Amém. Tirou minha salvação? Não. Que eu pedi perdão para ele e vou pedir perdão para Deus. Agora, um mês de banco é para mim não fazer mais isso. Agora não me tira a salvação. Eu não vou participar da ceia por disciplina, mas eu não perco a salvação porque eu já reconciliei. Agora, eu não conto o meu pecado para o meu pastor e continuo fazendo. Eu não tenho o perdão dele, nem o perdão da igreja e nem o perdão de Deus. Aí é perigo. Hã? Capiroto, né? Isso aí. Então todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Porque vamos lá. Sendo justificado gratuitamente pela sua, então nós somos salvos pela graça. Isso aí está em Efésios 2:8, né? Nós estamos lendo aqui, então vamos fazer referência de Efésios 2:8. A salvação é pela graça. Graça, somente graça, é nada mais do que graça. Só que a graça não me dá o direito de viver no pecado. Sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual, irmão, presta atenção nisso aqui. Um dia eu falei isso com o meu pastor, que ele ficou todo alegre, mas a coisa que Deus dá para a gente quando a gente vai estudando, o qual Deus propôs, presta atenção na palavra, vou ler na NVI 3:25. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação. Bem, aqui não fala, mas na João Ferreira de Almeida, ela diz, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados. O que aconteceu? Todos foram destituídos da glória de Deus. Aí Deus faz uma proposta para Jesus Cristo. Qual é a proposta? Descer, encarnar, não é reencarnar, é encarnar, tomar a forma de homem, corpo. Propôs Jesus encarnar, tomar a forma de homem e ir para a cruz do Calvário, sabendo que todo aquele que ia para a cruz era maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Jesus aceitou a proposta. Aí quando a gente estuda essas coisas, aí eu vou falar de coração, eu, pastor Renato, eu acho que eu não sou convertido não. Porque se Jesus falasse assim, pastor Oswaldo, vai lá embaixo lá, eles vão te pôr na cruz e vai morrer para essa turma da despertar. Vai deixar sua mulher, seus filhos, seu neto.
A gente tem que ter uma convicção muito forte do que a gente quer. Vamos dar um exemplo de Jó, né? A irmã, foi você, a irmã que pegou o Jó no diaconato? Não? Foi a Adriana? Foi a Adriana? A Vânia pegou sobre Jó. A gente suportaria o que Jó suportou? De maneira alguma. Se Deus pedisse para nós o que Ele pediu para Abraão, nós faríamos? De maneira nenhuma. Então eu chego à conclusão que eu preciso me converter. Porque os homens de Deus, né, aqui é o próprio Senhor Jesus. Mas quantos homens de Deus, se você quer saber quantos homens de Deus morreram por causa de nós, leia Hebreus 11. Pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé José, pela fé Isaac, pela fé, vai falando, todos os heróis da fé. O profeta Isaías foi cerrado no meio, um de lá, um de cá, cerrado, já o cara vivo. Meu Deus do céu. Então o Evangelho, ele é uma cruz? Sim. Por isso, torno a repetir, a graça não é de graça. Obrigado. Não é totalmente de graça, há um preço a ser pago. Então Deus propôs a Jesus para que ele viesse, se entregasse, e através do seu sangue, a fé no seu sangue, a sua justiça foi demonstrada. Ok? Então, no verso 26, ele vai demonstrar a sua justiça neste tempo presente, hoje, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como que o povo de Israel hoje vai ser salvo? Da mesma forma que nós. Eles estão esperando Jesus voltar. Que quando apareceu o fandango lá, ele vai ser chamado de Jesus, mas nós sabemos que ele é o anticristo. Então, para que ele se converta, ele tem que fazer o mesmo processo que nós, crer que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador. Só que tem um negócio aqui que é uma desgraça, é que foi pago por soldado dizer que o corpo de Jesus e a voz do povo nunca foi a voz de Deus, né? Então pegou, a voz do povo pegou, Jesus foi roubado, o corpo de Jesus foi roubado. Então as pessoas não creem no milagre, até os irmãos não criam. Quer ver um exemplo? Vai dizer Paulo que Jesus apareceu numa certa feita para mais de 500 irmãos, certo? Só que no batismo com o Pentecoste só tinha 120. Aonde que estavam os outros 380? Na festa. Hã? Na festa. Aonde que estavam os outros 380? Por que, velho? Era 50 dias. Jesus ressuscitou com 40 dias na terra. O Pentecoste veio 10 dias depois. Ele apareceu nesse intervalo de 40 para 500. Vamos dizer que ele apareceu no dia 20, ali, no 20º dia. Então até os 50 tinha mais 30, um mês. Sumiu 380. Então você vê que o Evangelho, o céu, irmãos, não é tão fácil assim. Essa luta para entrar no céu, ela vem desde Adão e Eva. Aonde está isso, pastor? Opa, muito bem. Mateus 11, 12. O céu é tomado à força, e pela violência se apoderam dele. O céu é tomado à força. Sabe o que é tomada à força? Eu tenho que lutar de todas as maneiras possíveis para entrar no céu. Todas as maneiras possíveis para entrar no céu. Eu mando essas mensagens todo dia no celular, e às vezes ela não agrada bem não, mas eu prego a palavra. Se ela não agradou a pessoa também pode não agradar a mim. Só que quem prega a palavra, né? Se nós estivermos ensinando a palavra e vier algo que você não se agradou, serve para você, serve para mim. Quando você apanha, eu já apanhei primeiro, porque eu já estudei 3, 4 vezes, eu já li a Bíblia 15 vezes, se eu li 15 vezes, eu apanhei 15 vezes. Então, o céu é tomado à força, sim, e nós precisamos ser justificados, e essa justificação só vem através do sangue de Cristo. Aqui Paulo derruba toda a idolatria. Pedro nos salva, Maria nos salva, João nos salva, pastor Flores Valdo nos salva, pastor Marcelo nos salva, pastor Renato nos salva, Gilson nos salva, presbítero Veio nos salva, presbítero Y nos salva, presbítero Paulo nos salva, missionária Adriana, pastora Cláudia, missionária Edil. Ninguém salva ninguém. O que salva? Jesus. Por isso que ele é o único Salvador. Aí Paulo vai dizer
nós precisamos ser justificados por esse sangue. Quando você abrir lá em Colossenses, você vai ver que Paulo vai dizer aos irmãos de Colossos que a cédula de acusação que era contra nós foi cravada na cruz. E o que tinha na cruz? Sangue. Agora, presta atenção. O diabo chega para Deus e fala assim: Senhor, olha, vou pegar eu, para não ofender ninguém. Olha o pastor Renato, pisou na bola, falou um negócio que devia, cirou, fez isso. Jesus pega a cela e vai lá e crava na cruz. Só que a cruz tem sangue. Então quando você chegar em casa hoje, coloca os seus defeitos da sua esposa no papel e manda ela colocar os seus defeitos no outro papel. Aí quando você for acusar ela, antes de você acusar, pega um ketchup, pastor Marcelo, vigia, pastor. Essa olhada aí foi cruel, hein? Isso aí, pastor. Vou perder feio. Coloque os defeitos do seu marido e deixa ele colocar os seus, os pontos negativos. Só que antes de você apresentar para ele, pega o ketchup e joga para cima e dá para ele ler. Sabe o que ele vai falar? Não tem nada aqui. Não consigo ler nada. Por isso que na Epístola de João está escrito: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando o Satanás falou: Renato aqui, ó, mandou o irmão lá para o monte do Coquinho. Aí Deus olhou assim: não estou vendo nada, estou vendo o sangue de Jesus aí. Aí o irmão falou isso: eu não estou vendo nada, eu estou vendo o sangue do meu filho. O pastor faz isso: eu não estou vendo nada, eu estou vendo o sangue do meu filho. Por isso que nós somos justificados. Aleluia! Por isso que nós não seremos condenados. Jesus adora. Agora estou dizendo de errarmos pecado que não é para a morte. Tem muita gente que não entende isso. Vou dar um exemplo. Se eu olhar para a mulher lá fora, bonitona, e olhar e falar: meu Deus do céu, que é isso? Que é aquilo, Senhor? Que coisa linda, maravilhosa. Pequei. Só que é um pecado que não é para... Por quê? Eu não destruí minha família, eu não destruí meu ministério, eu não destruí minha vida com a minha esposa, eu não destruí minha vida com meus filhos. Agora eu vou fazer o mesmo pecado, o adultério, só que diferente. Eu vejo a mesma mulher e falo: ô gostosona, andar um passeio nós dois, é nóis. Aí eu pego a menina e levo ela ali, né? O que aconteceu? Perdi meu ministério, excluí da igreja, perdi o céu, perdi a esposa, perdi os filhos, talvez tenha que sair do lar. Vai entrar com o processo judicial para divisão de bens, desgraçou o mundo. Mas os dois não é adultério. Só que há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Então quando Jesus nos justifica, é diante do pecado que não é para a morte. Porque se você viver o pecado para a morte, você nunca será justificado. Você vai cair em Isaías 59:2. Os vossos pecados fazem separação entre eu e vocês. Aí ponto final, desgraçou o meio mundo. Então nós devemos viver uma vida como? De integridade. Errou? O Papai do Céu me perdoa. Esses dias o Jó falou comigo: pastor, eu errei. Eu falei: e aí? Peça perdão a Deus. O que você fez? Ah, eu fiz isso. Eu falei: isso não é pecado para a morte, não. Peça perdão a Deus, peça perdão, ore, se alimente do Espírito, pode ir na igreja, pode participar, pode cear. Pastor, eu peguei, de novo, ore, levanta, você não pode ficar caído. Pastor, eu estou desanimado. Agora já mudou a história. O pecado já está te enfraquecendo ao ponto de você não querer ir mais nada. Aí o bicho pega. Porque a próxima vez que vier o pecado, ele não vai ser simples, ele vai ser um pecado para a morte. Porque você já não está alimentando o espírito, então a carne está fraca. E quando a carne está fraca, o que acontece? Satanás é sujo, irmão. Satanás é sujo. Isso aí, pastor. Então você tem que tomar cuidado, porque Satanás ele é sujo, ele trabalha com a sujeira. É praxe dele trabalhar com a sujeira. Então ele vai querer trabalhar com a sujeira. O que nós precisamos entender? Que o nosso Deus, ele é nosso justificador, sim. Deus tem prazer em nos abençoar, sim. Deus tem prazer em nos salvar, sim. Mas é necessário uma obediência a essa palavra. E é fácil? Não é. O cara fala uma besteira para você, você tem que contar até 10 e falar: Deus, abençoa ele. Porque se ele fosse cristão, ele não falava essa besteira para ele. E se você revidar, você já pecou, né? Então nós temos que orar, vigiar
Está sempre ligado naquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque não é fácil. É graça? É, mas não é de graça. Não é de graça. Há uma luta constante, há uma luta todo dia, há uma luta que você já passa a sua vida lutando. E quando você pensa que venceu uma luta, aparece outra. Quando você pensa que acabou uma, aparece outra. E assim vai. Luta, em cima de luta, em cima de luta, em cima de luta. Então a nossa fé em Cristo nos traz salvação. Fala. Falando na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 8, fala assim: aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Sim. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, Para desfazer. para que pudesse destruir as obras do diabo. Ok, então qual é a missão de Cristo? Desfazer a obra do pecado, né? Por isso que Jesus vai requerer de nós uma vida de santidade. Está lá em Efésios 5:8. Em outro tempo, vocês eram trevas, agora vocês são luz. Por que vocês são luz? Porque vocês foram justificados pelo sangue de Cristo, através do sacrifício de Cristo, e a salvação virá pela graça. Então você já foi justificado. Olha que coisa linda essa palavra, né? Chegar lá no céu sem ter direito ao céu. Não tem mesmo não, Senhor. Mas eu fui justificado pelo sangue daquele que morreu na cruz do Calvário em meu lugar. Vocês sabem por que Deus virou a cara para Jesus? Jesus olha para o céu e fala: Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus olhou e não viu Deus. E por que ele não viu Deus? Porque os vossos pecados fazem divisão. Jesus estava com tanto pecado naquela cruz, meu e seu, né? O profeta Isaías 53, ele levou sobre si a iniquidade de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos. Então quando Deus olhou para Jesus e falou assim: está lá o Marcelo, o Florisvaldo, o Renato, a pastora Carla, todo mundo lá, não vou citar o nome de todo mundo que eu não sei, mas todos vocês aqui, o seu pecado estava lá em cima de Jesus. Aí Deus não pôde contemplar e fica assim. E Jesus fala o quê? Porque me desamparaste. Ou seja, por um pequeno instante da vida de Jesus, parece que ele perdeu a comunhão, com Deus por causa de nós. Ele assumiu ser maldito por causa de nós. Por isso, irmãos, para terminar, não negocie a sua salvação com ninguém e por nada nessa vida. As coisas podem estar difíceis, podem, mas não negocie a sua salvação. Se a pessoa que está do teu lado não quer andar contigo para a igreja, deixa ela, mas vai você sozinho. Se a pessoa que está do teu lado está te convidando para sair da igreja ou para fazer coisa que desagrada a Deus, deixa ela sozinha e vai viver sua vida com Cristo. Se a pessoa que está do teu lado não quer ter uma comunhão com Deus e contigo, deixa ela de lado, mas vai viver para Jesus. Por quê? Porque se você perder a salvação, não tem mais o que fazer. Aí eu vou entrar na palavra do pastor Marcelo, o rico e o Lázaro. Pai Abraão, deixa vir para cá, não pode, quem está aí não passa para cá, quem está cá não passa para lá. Pai Abraão, deixa eu pregar para meus parentes, não pode? Não existe. É morto não volta. Por isso que ali morre a necromancia. Morto não fala com ninguém. Eu vou ter uma psicografia aqui e fulano, seu pai está falando com você, falando nada. Isso é coisa do cão. Não existe. Morto não volta para pregar, morto não fala. A Bíblia só relata deixa um relato. Que Lázaro viu Abraão. Perdão. Lázaro viu Lázaro? Não. No seio de Abraão. Mas isso era no cativeiro. Esse cativeiro não existe mais. Em Efésios vai dizer que Jesus morreu e levou cativo. Aquela turma que morreu lá atrás estava tudo esperando essa justificação. Por isso que Jesus disse: Abraão viu o meu dia. Mas como assim que Abraão viu? Abraão tem mais de 1000 anos, o senhor tem 30. Jesus estava falando de coisas tremendas. Estava falando lá do cativeiro. Abraão, quando viu Jesus entrar no cativeiro, se alegrou, porque estavam saindo do cativeiro para ir para o céu. Então ninguém teve a salvação enquanto Jesus não pagou o preço. Hoje nós temos a salvação de graça. Não deixe Jesus, não abandone Jesus, não despreze Jesus por nada. Seja fiel até o fim. Como diz o letreiro da nossa igreja: guarda o que você tem,
para que ninguém tome a tua coroa. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.